Eu quero que um Pokémon do Ash morra. Talvez não da forma mais mórbida que você deve estar pensando. Na verdade, eu nem sei se eu quero que um Pokémon do Ash morra, mas qual impacto teria se um Pokémon do Ash morresse? Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, hoje eu venho conversar com um assunto um pouco trágico, talvez, eu não sei, depende aí da visão de cada um. Particularmente, esse é um assunto que surgiu em uma live stream recentemente, onde a gente comentou os impactos que teria se um Pokémon do Ash chegasse a falecer, morrer, enfim. E eu queria debater isso com vocês, eu acho. Mas a gente tem que entender que esse assunto, ele, bom, é um pouco complicado, né, de se debater. Mas ele pode ser essencial pro personagem de alguma forma, e eu vou explicar isso pra vocês com certeza. Quem seria um candidato a isso? Enfim, só jogar isso aqui e ver o que rola, tá bom? Então deixa seu like se você gostar do assunto e gostar do papo. E é isso aí, bora lá conversar sobre esse tema. Lembrando que eu entendo que possa ser um tema um pouco quanto gatilho, e algumas pessoas até desconhecem esse lance de morte em Pokémon, porque acabam vendo o Pokémon muito mais como um lance, um mundo cor-de-rosa, onde nada acontece de ruim. Mas, por incrível que pareça, até mesmo no anime, coisas ruins acontecem. E, bom, o ciclo da vida também existe por lá. Então, bora lá conversar sobre esse assunto. Bom, a morte em Pokémon, ela existe, assim como qualquer outra coisa que talvez exista no nosso mundo. Pokémon faz releituras de situações da vida dos telespectadores dentro do seu universo. E no anime Pokémon, a morte, ela é algo que já é debatida desde os primeiros episódios, acho, da franquia Pokémon, né? A gente for puxar pelo clássico, a gente já tem aquele episódio de Lavender com o lance do Gengar, Haunter e Gastly, tirando a alma, assim, do Ash e do Pikachu. Acho que ali, se a gente for considerar, talvez tenha sido a primeira morte de um Pokémon do Ash, porque o Ash e o Pikachu tiveram suas almas removidas do corpo. E, bom, se a gente entender por esse lado, talvez a morte já tenha acontecido para algum Pokémon do Ash. Mas, além disso, a gente tem alguns episódios que tratam a morte, vamos dizer assim, mais em evidência. Principalmente nas últimas sagas, eu venho percebendo isso. Se a gente for pegar, por exemplo, em Kalos, com o lance do Espurr, onde ele acaba descobrindo que a sua dona havia falecido. Nós temos em Alola, que eu acho que foi o ápice dessa discussão, que eu achei incrível, extremamente profundo. E ainda mais numa saga onde ninguém dava nada, tipo, pra qualquer coisa profunda, porque imaginava-se que a Lola inicialmente seria só uma iniciativa ali contra o Yokai Watch, mas não, esses elementos mais profundos foram resgatados, e a morte estava ali e foi protagonista de algumas situações, como por exemplo do Litten, que foi o Pokémon que o Ash capturou, e pelo lance do Stoutland, o Litten teve que lidar com a morte, foi uma coisa que a gente sentiu muito junto com ele, e é uma coisa que faz parte da história dele, virou referência lá no futuro, né, com o lance do Tapu Fini, que é um Pokémon que acaba trazendo uma névoa, onde você consegue se comunicar com os que já foram. E o próprio Torracat, acho que na época, acabou conversando com o Stoutland, que havia partido. Nós tivemos momentos ali onde o Kiawe também acabou tendo ali, né, aquele contato com o avô, que havia falecido. A Hapu também, mesma dinâmica. E tivemos a Mallow, que eu acho que é um dos momentos mais incríveis ali pra personagem, onde a gente descobre um pouquinho sobre ela. E o falecimento da mãe, né, onde ela acabou perdendo a mãe muito novinha, e, consequentemente, acabou tendo essa conexão com ela e de tantas coisas que ela queria poder dizer pra ela. Então, eu acho que foi uma coisa muito incrível que aconteceu dentro da saga Sun Moon. E agora, em Jornadas também não foi diferente. A gente teve aquele lance da Cleffa, onde ela chegou a falecer, né? Uma Cleffa de uma menininha, morreu, a mãe dela acabou dizendo que ela virou uma estrela no céu, e a menininha, pela ingenuidade da história, queria que todo dia fosse noite para que ela pudesse interagir com a Cleffa que virou uma estrela no céu. E aí o Unon acaba atendendo esse pedido dela, cria uma ilusão ali toda de noite na cidade, e ela inclusive acaba reencontrando com a Cleffa, que se foi um episódio assim, que deixa aquele nó na garganta, né, aquele efeito no peito, mas é um episódio muito bonito, muito incrível.
E, enfim, então, partindo desse momento, a gente percebe como não só o Ash, mas o anime, ele coloca e nos envolve com esse assunto. Bom, mas como isso iria impactar na vida do Ash? A morte de um Pokémon do Ash não é demais, Camaleão? Bom, particularmente eu acho que óbvio que é, porque é a morte de um Pokémon. Ninguém quer falar sobre a morte de um Pokémon, Camaleão. Eu não quero que ninguém morra. Eu acho que eu também não quero que ninguém morra. Assim, é como eu falei pra vocês, foi um papo que surgiu e lógico, a gente foi desenvolvendo o que isso poderia acarretar para o personagem. Nem tanto para o público, porque obviamente todo Pokémon tem um fã, né? E, enfim, eu acredito que seria muito triste para esse fã ver o seu Pokémon favorito morrendo. Mas a gente começou a se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E eu preciso dizer que, assim, o Ash, uma coisa me incomoda muito no Ash, e talvez é porque eu envelheci, e que o Ash é um personagem muito vazio quando o assunto não é batalha Pokémon. A gente vê alguns momentos do Ash onde algumas situações a gente se identifica. Acho que a força de vontade do Ash é o mais assim, que se destaca sobre ele superar os seus demônios, né? E o fato dele ser um protagonista que por tanto tempo perdeu as ligas que a gente queria tanto que ele ganhasse, eu acho que é uma reflexão muito grande do que a gente vê pra nós, né? A gente talvez vai tentar ganhar uma competição, não vai ganhar. Vai tentar outra, não vai ganhar. Vai tentar outra, não vai ganhar. Mas vai chegar o dia que nós vamos ganhar. Então, esse é um papel que o Ash desempenha que eu gosto bastante. E eu percebo que algumas coisas pessoas até têm um pouquinho de dificuldade de entender. Recentemente, por exemplo, nós tivemos aí em Jornadas um momento que o Ash perde pra Bee e como aquilo colocou ele numa escuridão de novo por ele ter perdido. E algumas pessoas ficaram irritadas porque, tipo, nossa, por que ele tá agindo assim? Ele meio que já superou essas coisas no passado, até mesmo em XY, com todo aquele lance da época do Wolfreak. Por que ele tá se colocando ali de novo? E eu acho que é uma coisa que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. A gente supera coisas, mas isso não quer dizer que essas coisas não vão reaparecer na nossa vida e a gente vai ter que lidar com aquilo de novo. Porque a gente não é um robô programado que tipo, ok, eu superei isso, nunca mais vou precisar lidar com isso. E às vezes a gente pega, de novo, lidando com uma situação que a gente já acreditava que teria superado. Então assim, eu acredito que nesses pontos o anime é muito fiel a certos momentos da vida de qualquer ser humano. E, assim, a morte eu vejo da seguinte forma. Há muitos pontos no qual eu acho que a morte seria interessante dentro do anime. Primeiro, eu acho que desenvolvimento pessoal do personagem, sem dúvida, eu acho que seria o mais interessante aqui. Se bem escrito, obviamente. E não colocar por colocar. Mas, por exemplo, isso aqui é uma impressão minha, tá? O filme Lucario e o Mistério de Mew, eu percebo que... Eu não sei. Eu tenho essa impressão desde que o Lucario foi colocado como um Pokémon do Ash. E, inclusive, o dublador desse Lucario na verdade, a voz original desse Lucario é o mesmo ator que fez o Lucario, né? Em Lucario e o Mistério de Mew. E eu me pergunto por que eles tiveram essa decisão específica, né? E eu fico pensando, por conta dessa série trazer o Mew também à tona como um objetivo de um outro personagem, se o anime talvez não tente replicar algumas situações do filme para a série. E aí eu fico até colocando, né, como possível candidato o Lucario para entrar aí pra cova. Brincadeiras à parte, eu acho que seria interessante a nível de desenvolvimento pro Ash, sabe? Tem muitas coisas do Ash, na verdade, que o anime decide não fazer ele lidar. A ausência do pai é uma coisa que particularmente me incomoda um pouco. Algumas pessoas vão sempre dizer, eu não me importo com isso, e tudo bem, mas eu me importo, e eu acredito que tem pessoas que se importam. E uma coisa não invalida a outra, né? Então, assim, eu particularmente gostaria de ver, né, o Ash lidando um pouco, conversando mais com o público sobre a ausência do pai dele. Isso foi uma coisa que o filme mais recente de Pokémon, Coco, ele acabou discutindo um pouco com aquele Ash da outra realidade, onde ele fala um pouquinho sobre como o pai o inspira, e eu acho isso bacana, né? E a gente tem um pouquinho, alguns fragmentos de história aí
sobre o pai do Ash e a ausência dele, como isso impacta ele, né, ou impactou ele na infância por conta daqueles novels do Takeshi Shudo. Eu fiz até um vídeo há muito tempo atrás sobre isso, acho que vale a pena aí você conferir, link aí no izinho. E bom, assim, eu acho que o anime sempre colocou o Ash nesses momentos de dizer adeus, né? E esses momentos de dizer adeus, um lance maior de todos, é quando ele tem que dizer tchau porque um Pokémon precisa desempenhar um outro papel que não seja de ficar ao lado dele como um Pokémon para batalhas, né? Então, assim, o Ash faz amizade com seus Pokémon e algum desses Pokémon precisam ir embora por N motivos. Eu acho que o primeiro que a gente pode pegar, e extremamente triste, extremamente nostálgico, é o Butterfree, que acabou decidindo que, bom, chegou a minha hora, preciso desenvolver um papel aqui, que é formar minha família e ir embora. Então, assim, aquele é um momento, acho que, muito legal, porque o Ash respeita isso, se despede, e a gente sente com ele a dor, porque a gente acompanhou a história daquele Caterpie, e a gente acompanha ali com ele, né? Sente com ele a dor do adeus. Mas é importante a gente sentir aquilo, porque a gente passa também a respeitar, né, o desejo das pessoas próximas a nós. Então, assim, querendo ou não, como molde de caráter, eu acho fenomenal que o anime nos traga esses elementos. Porque algumas pessoas vão ter sempre dificuldades pro adeus, seja qual for o contexto. Mas é muito bom quando você, mesmo sentindo aquilo que é completamente desconfortável, você entenda e respeite o porquê você está dizendo adeus. Então, assim, particularmente, a morte tratada em Pokémon, e se ela fosse mais jogada para a dinâmica do Ash, eu acho que seria diferente, né? Ainda mais se a gente for colocar o Lucario, como eu trouxe aqui o exemplo do Lucario e o Mistério de Mil, que a gente tem aquele lance do Sir Aaron, no final o Lucario a gente entende que ele morreu, e eu não sei, eu acho que de uma forma bem escrita e que passe uma mensagem bacana, ainda assim eu vejo como positivo para o desenvolvimento do Ash. Além do qual, né, seria uma coisa, assim, extraordinária, né, digo, de inédita, dentro da franquia do Pokémon, né, do anime. Um Pokémon do Ash morreu. Eu entendo que ela é problemática, mas é uma realidade que acontece, a gente já viu, e inclusive o Ash já esteve no meio dessas situações, mas me vem a questão pessoal de como o Ash iria reagir e lidar com isso. E se você me perguntar, eu acredito que ele sofreria provavelmente as mesmas etapas que a maioria dos humanos tendem a lidar com a morte, né? Aquele momento de negação, talvez, aquele momento de tristeza profunda, e enfim, e superar isso. Óbvio que você tratar esse dilema talvez leve muitos episódios, e talvez seja uma coisa um pouco não tão interessante para o anime Pokémon. Mas particularmente eu gostaria de ver, sabe? Inclusive, conforme o anime fosse evoluindo, essa memória do Pokémon que se foi se tornando presente no amadurecimento do personagem, né? Esse é meu ponto de vista. Agora, que eu quero que um Pokémon do Ash morra, pelo amor de Deus, não sai falando isso por aí, porque eu não quero que nenhum Pokémon do Ash morra. Mas confesso que no nível de desenvolvimento eu acharia legal. Agora, lógico, provavelmente vai aparecer, né, aí nos comentários, aquela pessoa que diz que o anime não tem desenvolvimento nenhum, e biriri, pororó, e nananana, enfim. Eu acho que a gente pode até dar um nome pra essa série, se você preferir, que tipo, coisas que o anime talvez deveria discutir sobre o Ash, né? E o anime até tentou algumas coisinhas meio over ali com o Ash, como um lance mais shonen, até mesmo trazendo ali o aspecto de alguém interessado amorosamente, né, por ele, enfim. Mas, no final das contas, eu fico me perguntando como isso, de alguma forma, traria, né, para desenvolvimento do personagem. E eu acho que também querendo ou não, uma dinâmica para lidar com isso, e o telespectador, talvez, né, também lidar junto com o Ash, às vezes por uma questão também pessoal de cada telespectador. Enfim, quero saber a sua opinião. E se um Pokémon do Ash morresse?
que você acha sobre esse tema? Quem você acha que seria o candidato, o melhor candidato? Eu coloquei o Lucario aqui. Acho que, inclusive, a gente tem essa perspectiva do Lucario desde o ovo, essa ligação da aura, que é toda simbólica e espiritual, inclusive, né? No caso que às vezes eu penso que mesmo o Pokémon não estando ali, ele estaria o tempo todo ao lado do Ash. Então, são tantas coisas que esse Pokémon poderia trazer ainda no seu pós-vida. E, enfim, mórbido talvez, Camaleão, esse assunto, talvez. Mas eu queria trazer ele aqui pra vocês, eu queria discutir esse assunto com vocês. E como eu falei, não me venha com a carta do tipo, Pokémon jamais faria isso porque é um anime de criança, porque a morte está ali, meu querido. Quer você queira ou não, a morte acontece nesse universo. Várias vezes, inclusive, já aconteceu nessa saga, e eu acho que não foi nem a última, né? Nem o último momento que essa história vai acabar sendo tratada. Inclusive, a gente tem até em outras mídias mais recentes, Twilight Wings, que teve uma história bem profunda também, sobre morte, que foi bem intensa, ali de 2 meninos, né, no hospital. Enfim, nem vou dar o spoiler se você ainda não viu, mas quem viu sabe do que eu tô falando. O que você acha? Cairia bem? Me diga aí nos comentários. Um forte abraço, fica bem, espero que você esteja bem. E é isso aí. Tchau. Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like, ele me ajuda demais.